Com certeza você já ouviu a torcida do Santos entoar esse canto aqui. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente nem eram nascidos lá em 1995, assim como eu. Mas com certeza vocês já ouviram falar da épica virada do Santos sobre o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 95. Infelizmente, como nós sabemos, o Santos não foi campeão brasileiro lá em 95, porque posteriormente perdeu a final para o Botafogo do Rio. Mas essa é com certeza uma das viradas mais épicas da história do futebol. Esse vídeo é uma regravação do primeiro vídeo aqui do canal, só que agora, felizmente, com mais recursos e mais preparo para trazer essa história com muito mais capricho para vocês. Dia 10 de dezembro de 1995, estádio do Pacaembu, é o palco da nossa história de hoje. Alvinegros e tricolores disputavam por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro de 95. O Botafogo do Rio de Janeiro já tinha se classificado e só aguardava de camarote o seu adversário na final. Lá em 95, só para lembrar, para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro ainda era disputado no sistema de mata-mata. Foi dessa forma até o ano de 2002. De 2003 para cá, como todos nós sabemos, é disputado no sistema de pontos corridos. O Santos tinha um bom time lá no ano de 1995 e estava confiante para aquele confronto diante do Fluminense. Só que no primeiro jogo, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, uma ducha de água fria nos santistas. O Fluminense aplicou simplesmente uma impiedosa goleada por 4-1 no Santos e ficou praticamente com o pé na final do campeonato. O Fluminense também estava confiante. Naquele ano, o Fluminense tinha ganhado no início do ano, no início da temporada, o Campeonato Carioca, sobre o seu maior rival, o Flamengo, com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho, que também ficou marcado na história. Nesse primeiro jogo no Maracanã, o Santos até abriu o placar, mas acabou cedendo a virada e acabou derrotado por 4-1 para o Fluminense. Mas no jogo da volta, no Pacaembu, o Santos de Giovani iria protagonizar uma das viradas mais incríveis do futebol. Iria fazer o que para muitos parecia impossível. Giovani, que após isso recebeu o apelido de Messias, pois no final do jogo, no Maracanã, quando ele foi dar entrevista pós-jogo, ele se mostrou muito tranquilo e cravou para os jornalistas que o Santos iria se classificar e que ele iria fazer 3 gols. Foi exatamente isso que aconteceu no Pacaembu. No jogo da volta, no Pacaembu, no nosso dia 10 de dezembro, o Santos amassou o Fluminense e aplicou logo um 3-0 ainda nos primeiros 45 minutos. Resultado esse que era o suficiente para classificar o Santos, já que, por ter tido a melhor campanha na primeira fase, jogava por 2 resultados iguais na soma dos placares. Após o apito final do primeiro tempo, o Fluminense foi correndo para os vestiários. Acredito eu que aliviados por estarem perdendo só por 3-0. Já o Santos protagonizou uma cena inusitada. Os jogadores santistas não foram para os vestiários do Pacaembu e continuaram no gramado para continuar sentindo o clima da torcida. Essa cena também é muito interessante e também ficou marcada na história. O segundo tempo veio e todo esse clima da torcida do Santos, obviamente, continuou surtindo efeito, porque o Santos conseguiu ainda marcar mais 2 gols naquele jogo. O Fluminense descontou 2 vezes, mas o 5-2 ainda era o suficiente para levar o Santos para a final do Campeonato Brasileiro. A história estava escrita. Infelizmente, depois a gente perdeu a final para o Botafogo do Rio de Janeiro, o que seria a cereja do bolo após essa épica virada do Santos. Mas, na minha visão, isso não apaga o fato colossal que Giovani e companhia protagonizaram naquela semifinal. Giovani teve uma das melhores atuações individuais de um jogador brasileiro na história. Ele marcou simplesmente 3 gols e deu 2 assistências no jogo do Pacaembu. Ou seja, ele participou de todos os 5 gols daquela épica virada.
E tem, obviamente, até hoje, um carinho muito especial da torcida do Santos. Mesmo não sendo campeão depois, o Santos, mais uma vez, fazia história. E esse é um dos fatos mais interessantes e mais legais da história do futebol.